Medidas impostas para autoridades de Guiné-Bissau para cumprimento de estado de calamidade está sendo severamente criticado para a sociedade civil. Manga de setores, desde comerciantes, vendedores, pescadores, transportadores até cidadão comum, estão a contestar medidas restritivas que é pedir também intervenção do Presidente da República nesse caso. Não tenho coisas que nadar. Se eu acabei de dar a mãe, coisas nadar. Eu estou pensando, se eu acabei de dar a comer. A nós não está bem, não começamos a fazer fé, não começamos a olhar do comer. Não can eu como que governo que pode ajudar, mas não olha no país como é que não país está. O governo que está na condição de dar dinheiro, tudo nós tudo mas não nós está. É difícil. Só eles só que tem que ajudar na situação que nós estamos. Eles só que tem que ajudar. Menos o trabalho que eu levo para casa, o vai fincar lá, outra importar para aceitar e compra. Mas cada ano tempo para tirar coisas no armazém, coisas tudo na dana. É na cercano, na yalsana que se mantampa para suta gente. Pelo menos nesse máscara de sempre, para bata ajudar no patino. É cada patino máscara que faz aquilo da arroz para dano. Mas é tem força agora de bater cercano. Não cansa para ajudar até 3 horas. Não está talento não vai. Mas por manhã cedo não cabinde nada, não cabinde coisas tudo na dana. E cá está direito. Não está bindina não a comprar 1 quilo de arroz para não começar a comer. As organizações de sociedade civil agrupadas no espaço de concertação registraram com bastante apreensão as medidas ilegais e desproporcionadas decretadas pelo governo no dia 26 de agosto de 2021, dando corpo à nova fase de estado de calamidade. Depois de recolher obrigatório, cerco sanitário e encerramento de mercados no período de tarde, bem-se uma paralisação durante todo o fim de semana, a Organização de Sociedade Civil entra na cena para poder criticar a estratégia de Alto Comissariado para a Covid-19. É incompreensível a impermeabilidade do Alto Comissariado para a Covid-19 na Guiné-Bissau, cujas recomendações só se aplicam aos cidadãos comuns. Para além de criticar má gestão dessa pandemia, é suspeita ainda de como fundos na disponibilidade e que está sendo corretamente canalizado para esse efeito. Exigir uma auditoria do Tribunal de Contas e demais entidades competentes sobre gestão dos fundos e materiais doados pelos parceiros internacionais no âmbito dos esforços de combate ao Covid-19. Alta Comissária para a Covid-19 e obter exigências e falar de como ele está disponível para sindicalizar as contas. Não teve reunião com a sociedade civil antes de fazer conferência de imprensa. Nessa reunião é por uma questão de fundos. A mim, no fundo, nunca sei exatamente próprio se contreu como fundo desviado, que é que está levantando tanta suspeição em relação a fundos. E falei isso, não desafiar-lhes para provocar momento para conversar publicamente sobre a questão de fundos. A mim vai fazer conferência de imprensa e pedir uma auditoria. Me só esclarecer para a gente entender como a mim está falar para substituir a auditoria para debate público. Não. Eu tinha uma vez como é pedir auditoria e falar está disponível, me fazer a carta ensina, manda presidente do Tribunal de Contas para falar como de acordo com o pedido de sociedade civil. Não está disponível nesse amanhã. Vai vir conhecer a auditoria, que é não pedir para ser uma auditoria objetiva, isenta, imparcial e séria. Magda Rubalo, numa enérgica reação e denuncia mentiras, especulação e manga de falsidade de alguns cidadãos no caso de Covid-19. E assegurar de como ela está tranquila sobre esse assunto e sublinhar de como está empenhada na redução de despesas. Que tem falta de transparência, talvez que tem falta de dirigentes vários sem informação. Vai informar. Antes de mim emitir comentários sobre assuntos que é que informar sobre ele devidamente, que é que está a confundir a população e também lança dúvidas sobre a integridade da pessoa. Para reagir a essa declaração de Magda Rubalo, Boubacar Touré, ele é antigo funcionário de UNOGBIS,
ele que é porta-voz de organização de sociedade civil e punta o que Alto Comissariado para Covid-19 faz o que titulares de órgãos de soberania estão a organizar comícios, reuniões e manga de aglomerações na plena pandemia. Que é verdade. Várias vezes, e tem registros que a gente se pode buscar, no pedir governantes para ser exemplares. Começando na Presidente da República, me pedi sempre para ser exemplar, para dar exemplo, para cumprir, para poder ajudar, passar a mensagem. Mas pensa. E fala como e ser autoridades públicas que está no surgimento desta terceira vaga de Covid-19 na Guiné-Bissau, para a promoção criminosa de eventos que não impedem juntamentos públicos sem observância de medidas de prevenção, nomeadamente nas reuniões partidárias, comícios, concertos e visitas oficiais de chefes de estados estrangeiros, e nota que é responsável de organização de sociedade civil. Com efeito, são autoridades públicas que estiveram na origem do surgimento da terceira vaga de Covid-19 na Guiné-Bissau, a promoção criminosa de eventos que implicam ajuntamentos públicos sem observância de medidas de prevenção, nomeadamente reuniões partidárias, comícios, concertos, visitas oficiais de chefes de Estado estrangeiros e campanhas político-partidárias. Setor pesqueiro também critica a atitude de autoridades de Guiné-Bissau. Daqui fala como cerca de 30 canoas que carregava pescado e que consegui descarregar nem que podia abastecer mercado interno. E fala como se pescado tudo dana, porque e que consegui vender nem sequer para poder conservar. Aliás, algumas espécies que esta pesca nem que esta consegui suportar para ficar manga de tempo na gelo e tacava simplesmente para dana e lamentar. E acrescenta ainda de como grande parte de pescado e dá naqueles devido à falta de funcionamento de mercados na fins de semana. De mesma forma, Iobido também fala de presidente de pequenos comerciantes de Bissau que bota bano ao governo. Não na pedir, qualquer para do que Covid-landa, primeira vaga, segunda vaga, até terceira vaga, governo, nem é que compensar. É preciso que não receba, para ajudar, para não paga, desde que Covid-landa, não câmara não cobrar, tudo a órgão não cobrar, mas nem é que dá nada. Na classificação de medidas de governo, Aliou Diallo e considera de pior medida tomada para o governo face a esse Covid-19. Pior, muito pior, gente que se para ver se pensar que o resto não morre não, para ver tempo de laburo, vou falar gente que anda para zona. Alguém tem produto para beber depois de cozer comer, vou falar que ele cana bem. Não tem manga associado que tem produto que não dá tudo no caminho. Minha que tem piso para bindi, é que tem arca para guardar o zelo, tudo dá. Não recebe manga de processos só jornalistas. Que ela não pede governo para compensar. Brahima Diallo, líder do partido ANC, mais conhecido por Obama da Guiné-Bissau, que está congregando também 18 outros partidos sem assento parlamentar e bem no mesmo tom para contestar as medidas de governo. Verdade que a Covid-19 é uma preocupação de todo mundo, mas não deve levar em conta no aspecto social no nosso país. Ora, quando fazemos uma coisa dessa, não pensa como o governo pecatiu na ficha país nesse momento ali. A nós é um povo muito coitado, que precisa trabalhar diariamente para poder viver. Portanto, agora quando toma um tipo de medida dessa, não pensa como o deve avisar a população uma semana antes para falar eles como a partir do dia tal, não na ficha país, para a gente se preparar, para ir comprar comida, comprar aquilo que é deve fazer, para produtos que comprar para bem comercializar, dar na SEMO. O político mostra muita indignação em relação a esse decreto do governo. Então, assim, a voz do povo de Guiné-Bissau, nós estamos muito indignados. Nós estamos muito chateados com esse processo, como que leva confinamento e viagem na Guiné-Bissau.
Portanto, não há pedido quem de direito. E sou presidente da República. Apesar de como está de acordo que é, porque se carimbo está na decreto. Não há pedido para ir para aquela história ali. Para ir ter pena de povo ali. O povo de Guiné-Bissau cansa, o povo de Guiné-Bissau não sofre demais. Assim suma também e culpa muito políticos na questão de propagação de Covid-19. Se não obedrido, membros do governo, tan adianta é falando como é que tem uma concentração maior que 25%. Não há escoltas de alguns membros do governo que têm com 50 pessoas. Quer dizer, não é coerência de esse decreto próprio. Apesar de as críticas e tantos lamentos por parte da sociedade civil e todos os setores de vida nacional, o ministro do Interior, Boccia Kandé, e garantiu que medidas e na cedo cumprido. Que militar para militar? Ora como o governo, ora como o povo ameaçado morto e obrigado a governante ou militar para militar, para pito, normalmente para o salva morto, que o camarada que não manda nele. Ele e fala como no nome do governo e na vai ser muito rigoroso para fato para poder pôr gente para cumprir esse decreto a 100%. E a nós não nascido muito rigoroso e para de facto aplicar tudo aqueles pontos que está na decreto e o Ministério do Interior, no nome do governo, não apoia de facto para a gente poder cumprir conforme que está dentro do decreto. E para Magda Rubalo, é medida e que é desproporcional. Por isso, é medidas que não toma e que é desproporcional, pelo contrário, e medidas necessárias para não controlar a situação. E não prefere ser cobrado mal, mas para ser o motivo de salvar a vida de quem próprio que está na cobrar mal e fala Boccia Kandé. Prefiro nesse momento, de maneira que a nós tudo não ouve, que o povo para ir cobrar não mame, ou cobrar não mame, prefiro que lá, mas para salvar a vida. E esse que o governo trabalha para esse nesse momento, e com todo o nome que não é dado, e não assumir porque é nós que é governante. Mas aquilo cana para não riba, traz de facto, e para violar normalmente o que aqui o decreto fala. Na mesma linha, e para-se presidente do Partido de Unidade Nacional, Idrissa Diallo. O que não passa na cabeça para o Coba, mame de ministro do Interior, ou de presidente, ou de doutora Magda? Não está por riba desse. Não é papel de perigo e de ameaça contra a população. Não é papel de buscar soluções. Não é papel de abusos de força de ordem que está sob sua responsabilidade. Não é papel de medidas inadequadas que ele não toma, fora de contexto. Não mostra como ele agrava a situação que está no país. Fica porque não está contra ele. Não é papel de fatos. Na conferência de imprensa, Ndeki acusa quarta-feira, dia 1 de setembro de 2021, ministro de Estado de Interior e Ordem Pública, Boccia Kandé, de ser um dos disseminadores de Covid-19 na Guiné-Bissau, através de comícios e eventos públicos que tem realizado desde o início dessa pandemia. O ministro do Interior foi principal disseminador de Covid na Guiné-Bissau. Primeiro mês de Covid, vou lembrar, primeiro ministério que impactaram diretamente é o Ministério do Interior. O ministro pega caminho e não viaja em todo o país. Distribui motas ali, distribui lá. Que mesmo o ministro que bem olhado na comícios em todo o país, PAGC, Mané, PRS, tudo anúncios políticos. Ora, não comporta de maneira. Como é que não pode vir culpa a população? Se a nós que deve de ser o espelho do país, não importa assim. Como é que não vem falar a população? A boca não tem perigo, buna chutar, buna pôr arma. Não tem lógica. Idrissa Diallo fala de como o governo falha na estabelecer medidas e na gestão de crise sanitária. Também critica
a partidos e dirigentes políticos guineenses, para de como tem tido comportamento que cata e dá bom exemplo na luta contra o coronavírus. Líder de PUN e critica a forma suma que o governo está na lida com essa pandemia e considera de como exagerado as medidas do governo sobre a população, tendo em conta o uso de força de proteção abusiva. Não população. Camadas mais vulneráveis do país. Mulheres. Que estão vivendo de que vida, de que venda que está fazendo dia a dia. Se nenhuma alerta, sem que ninguém prevenir a população, ninguém que ouve ministro, ninguém que ouve primeiro-ministro, ninguém que ouve presidente da república, no momento de tomar medidas extremas, quando cercear liberdades no país. Ora, quando toma uma medida de extremidade, de cercear totalmente a liberdade de movimento e de atividade econômica, o que acontece? Que custava autoridades, governo, para falar disso como? Ligo uma semana para via de problemas de saúde pública. Não é tomar medidas extremas. Vou vir dias. Se vou vir aqui produtos que não tem, para acabar perder dinheiro. Restrição de liberdades de cidadãos. E falar como imagem que não tem e não população na caminha quilômetros e quilômetros a pé, com seu carga na costa. As imagens que até demonstram um país que está na confronta com a pandemia, mas sim de um país que está na guerra. Na verdade, não tenho assistido nos últimos dias na utilização desproporcional de forças de ordem. Não cidade, não capital, que cidades do interior, parece só cidades de país que está em guerra. Armas de guerra, homens armados, forças do Ministério do Interior armados de Kalashnikov, na patrulha, suma-se Bissau estava em pleno guerra. Não população, as imagens que não tem, de interior, com barulho carregado, a pé, as imagens, sua cola, é duas imagens. Forças de ordem, equipado, tenda guinde, populações que se carga na cabeça, vai de chuva nada. A única explicação se mostrava aí das imagens com a tele. E de facto, e cada país que está confrontado com pandemia e de um país que está em guerra. Que está na torna a vida de população ainda mais sufocadas com as medidas de restrição que estão a afetar atividades econômicas de população, particularmente de mulheres vendedores. Idrissa Diallo e lamenta como executivo e tem implementado no país um sistema policial para poder criar medo de fazer calar particularmente a líderes políticos críticos ao regime. O presidente de PUN acusa ainda o Estado de Guiné-Bissau de decretar estado de calamidade que está a impor medidas restritivas sem ter em consideração a vida de população. Se abobimbo na Sudão, principalmente ora com políticos, passa todo o tempo a dar maus sinais sobre a doença. Tudo lideranças políticas, tudo, sem exceção quase. De presidente da República até o último ministro. Na Bahia comícios no interior, na junta, molduras humanas. Ministro do interior na fazer reuniões na toda parte, caravanas no interior. Diallo e recomenda cumprimento de medidas estabelecidas para autoridades sanitárias, nomeadamente no uso obrigatório de máscaras, lavar mão frequentemente com água, sabão e lexívia ou álcool em gel e para vacinar, porque o único meio para poder travar essa pandemia. Então, me estou falando, essa variante Delta, custava-se na circula na Guiné-Bissau, esse que mata
centenas de milhares de pessoas na Índia. Você vê como nós tudo não está revoltado. Mas não pedi aqueles que pude. Para pôr máscara. Para obedecer que recomendações sanitárias que não é dado. Que não de autoridades. Não de não cabeça. Porque a nós e camada mais vulnerável. É cana de ubino. É pandemia está ali desde que tempo que está ali. Até a seca de ubino. E camanha que é de ubino. Não é perigoso. Não faz tudo para a doença, para a pandemia, gerido para que fique fora de controle de nossas capacidades. Voltando a Magda, embora eu reconheci não facilidade de ex-medida, embora eu reconheci impacto difícil na vida da população, mas ainda pedi paciência e compreensão para a passagem desse momento. Não me estou falar população guineense como não sabe como é medidas que é fácil, não sabe como é medidas é ter manga de impacto negativo na sua vida, mas não pedimos compreensão, não pedimos paciência e que sabura também que levando na propósito governo a adoção de medidas. A situação de Covid-19 na Guiné-Bissau está demasiado grave. A OS não sabe como não tem variante Delta que não circula no país. Um pedido fortemente criticado para analista Marcelino Intupé. E na para pito de falar gente como incompreendi como medida drástica. A bom não conta gente que eles que morrem, mas que eles agora que morrem fome, que ele morto. Mas não vem contando, tem coragem de bater firme diante, de bater contando gente que não morre, mas que eles agora que tu de bindi, gente estou de bindi, gente estou de ande, gente não morre na cama, coisa. Mas que tem tempo que las. Não cansa. Se mulheres de Cachungo que não lamentar que estão de feira fichar ainda bem de trás, mas é obrigado para poder rumar. Não cansa. Esse que é coronavírus, esse corona fome. Sem segurar na sua casa, sem família, sem segurar tudo. Fome na matando. Canto dias, gente na castiga. Não cansa. Vem abrir gente caminho para gente trabalhar. Vem abrir no feira. Que coronavírus de dinheiro são sexta-feira que também ligaram. Se falar não vai casa, não quer ganhar casa, ali é perseguir. A bom máquina, porque se como a gente anda comer. Mulher tá sai para amanhã. A bom por imagina, a mulher tem coragem de pinchar a polícia. A minha mãe tem que mulher pincha na polícia. Guarda Nacional, sim. E pinchar. Porque se alguém tem fome e revolta. E que a missão que eu vou falar. A bom mãe do lado não dita como e me direm que se vou compreender. Compreende que? A hora farto do cana farto, gente vai compreendeu. A minha sem farto não compreendeu. Analista Intupé não só acusa Magda de não razão, mas suma também e chamá de falta de dignidade. Magda tem estado no tempo de forma brutal, na contar dados permanentemente fazer uma sala como tem razão. Magda que tem razão. Magda indigna. Essa é verdade. E tem que declarar uma mulher indigna. Para vir que é para vir para repito. Para tu gente jube, para quem que está por trás. Para falta de justeza das medidas atualmente implementadas, analista Intupé e desafia Magda para pôr esse lugar à disposição. Porque na toda parte do mundo, um homem lúcido, um homem que vai à escola, a hora que toma medida, está parece como medida injusta. Mas a hora que toma que medida, você sente ruído de sociedade, se você tem uma maneira de trabalhar, você pede demissão. Para ver a gente se como de fato, buiar. Passados, desde sábado passado, assim que não fica só no curo, não vai um lado para outro, cada não vai estar falando na rua. Agora, me ia na feira, não está com o põe aqui caneca. Às vezes o catela não é nenhum grande arroz na casa. Eu vou também com o põe com soja aqui bocado para várias meninas na casa. Não deixa a feira me enxergar vale. É que está dando tempo, não anda mal, não sai. Não vai por isso a minha falar de você. Outros têm possibilidade
coitado tem coisa em grosso para agora não sei cá para comer. Outros coitados cá tem. Não vai purificar assim. Não vai purificar assim. Mas não se precisa coisa. Se sai na alto comissariado e desemprega. Então Magno me se cada vez mais para cada momento que o coronavírus mais intensifica para que o posto continue. Porque dia que não acaba que o posto, Magno vai desemprego. Políticos que escapam críticas de Marcelino Intupé, especialmente presidente da República, Ibrahima Camara. Está lá, tudo eles. Dia que o presidente da República vai pedir para o povo de Guiné-Bissau voto, para o povo de Guiné-Bissau condenar ele também. Quem quer condenar esses partidos políticos vai condenar ele. Não é Ibrahima Camara. Ibrahima Camara que pode ser como que chama? Bastão, né, combate. Que fala como que se ditadura, fala como se repreensão não der, não cabe. Ibrahima Camara que pode surgir pontualmente situações. E surge não, a mim entendi pessoalmente como e surge no momento certo e na calma do ambiente. Mas não é Ibrahima. Não é Ibrahima Camara. Guiné-Bissau está confrontado com a variante Delta de coronavírus que provocaria aumento exponencial de casos. Desde o início da pandemia, Covid-19 e ceifa a vida até nessa altura que na papia de 120 gentes na universo com nopo de redonda de 6.000 casos registrados na Guiné-Bissau. Papia 10 que tudo gente na pedir intervenção do presidente da República para poder travar o decreto presidencial. E esse apelo à compreensão e bem para parte do presidente da República e lançá-lo no encontro que teve com pré-candidatos de liderança do PRS. Não pedir compreensão ao povo e não pedir para não ouvir até hora que é o decreto do governo. Não venci, se contra, não conseguir baixar esse surto dessa pandemia que tem. Porque o vírus está na mata gente. Cada dia não tem gente. É preciso compreensão, pensa como é preciso para a gente compreender o governo nessa decisão. O Maru Sissoko Embalo e lembrar de como não existe uma separação de poderes emanado para a Constituição da República que decreto governamental que restringe liberdade de cidadão e bem na sequência de aumento exponencial de casos de coronavírus na República da Guiné-Bissau. Enquanto Presidente da República, para você ver como na todo o país do mundo tem separação de poderes. Não pode chegar, enquanto Presidente da República, ok, governo que eu vou fazer, por competência que eu vou ter na Constituição de Guiné-Bissau, a mim Presidente da República, não quer ser na República de Santo Contestáveis, a República de Banana. Mesma linha, e foi também organizado uma conferência de imprensa na dia 2 de setembro de 2021, vice-líder de bancada parlamentar de PAIGC, que é uma UAS na Papai Danfa, na presença de deputado de APU-PDGB, Marciano Indi, e de alguns dirigentes políticos. De acordo com esse deputado, o governo a nível mundial está a usar recursos adicionais mobilizados para poder reforçar seu sistema de saúde. Apoia empresas com vista de fazer uma preservação de emprego e para contrariar a tendência de aumento de pobreza. Mas na Guiné-Bissau, executivo, com sede do governo, está a usar esses recursos simplesmente para poder financiar viagens e paga subsídios dispendiosos a titulares de órgãos de soberania. Enquanto governos responsáveis em todo o mundo aceitavam os recursos adicionais mobilizados para reforçar o seu sistema de saúde, sustentar os rendimentos das populações mais vulneráveis, apoiar as empresas com vista à preservação de empregos e contrariar a tendência do aumento de pobreza de Guiné-Bissau, o governo golpista utilizou esses recursos a seu bel prazer para, nomeadamente, financiar os gastos dispendiosos das constantes viagens turísticas do autoproclamado presidente, pagar subsídios milionários ao titular dos órgãos de soberania e recompensar favores políticos com pagamentos fraudulentos, como foi o caso de Ambatória.
dirigente de PAIGC e político e pedir ao governo para usar parte de 21 mil milhões de francos CFA provenientes de direitos especiais de saque para poder compensar perda de rendimento de populações mais vulneráveis, sobretudo mingueiros Kutabindi, prejudicados pelas medidas duras de restrição com riscos real de pobreza e fome na metade de família guineense.